Paulo diz, e o apóstolo João, manda-nos ter cuidado com aqueles que estão na frente. Se não trouxer o ensino de Cristo, não devemos receber. Não importa se ele é pastor, se ele é anjo, se ele é arcanjo, se ele é profeta, se é Pedro, se é Paulo, se é João. O que importa é que eu tenho que estar guiado pela cabeça da igreja, que é Cristo. E se esse pastor não me conduz na doutrina de Cristo, eu não devo receber. Porque eu não vou seguir pastor. A igreja de Cristo não tem duas cabeças, é uma só. É Cristo. E o pastor é membro, não é cabeça. Deu para entender? O pastor da congregação líder tem que estar conduzindo você pela direção da cabeça. É o ensino, é a doutrina de Cristo. Se ele não estiver te ensinando assim, ele está pervertendo os conceitos da verdade, do evangelho e privando você da graça, levando você ao anátema. Cuidado! Muitas igrejas estão vivendo o anátema pelos ensinamentos dos seus líderes que abriram o compromisso do evangelho, que abriram mão do compromisso do evangelho. Então agora levando o povo a viver dentro daquilo que é satisfatório a eles. Então, Paulo vai dizer que há um só corpo, muitos membros, mas forma um corpo só. Eu sou membro do corpo de Cristo. Tem um irmão lá no outro estado, é membro do corpo de Cristo. Tem um irmão lá no outro país, é membro do corpo de Cristo. Tem membros do corpo de Cristo congregando no ministério da Igreja Assembleia de Deus. Tem membros do corpo de Cristo congregando no ministério da Batista, da Presbiteriana, da Deus é Amor, da Congregacional. Tem. Mas a Igreja de Cristo não é a Batista, não é a Igreja Assembleia, não é a Igreja Congregacional, não é a Igreja Presbiteriana. Deu para entender? Esses homens que estão dentro desses ministérios, ele ensina a você que a igreja de Deus é o ministério dele. Isso é uma forma de prender você. A igreja de Deus, ela é um corpo formado de pessoas. Não é ministério. Não é instituição. Seja qual for a denominação. A igreja de Cristo, eu e você, tem que estar no ministério, mas não é seguindo o líder do ministério. É seguindo Cristo. Porque Cristo não aliás, o pastor, o líder do ministério, não é a cabeça. A cabeça é Cristo do ministério. Deu para entender? É importante. Agora não quer dizer, você não está no ministério, você não é a igreja de Deus. Como muitos estão dizendo aí, dentro das suas igrejas, que muitas são sinagogas de Satanás. Aí tem muita gente dizendo que, olha, você tem que estar numa igreja. Chegou uma irmã para mim, botou um comentário e disse, quem é o teu pastor na terra? Você tem que ter uma igreja. Alguém diz assim, você tem que estar sob a autoridade de um líder espiritual. Cuidado, irmão. Cuidado com essas conversas, irmão. Isso é conversa que o diabo, na sua sutileza, usa os homens para falar, manipulando você para não conhecer a verdade e levando você a viver essa mentira anátema, esse ensino maldito. Você tem que estar em Cristo, na palavra dele, sobre a autoridade espiritual de Cristo. A autoridade espiritual não é de pastor, não é de igreja, não é de ministério. Deus não deu a autoridade espiritual através do homem, através da instituição. É através de Cristo. Quando Jesus autorizou os apóstolos a expulsar demônio, curar e fazer muitas coisas, foi através do nome de Cristo. E não porque eles eram apóstolos, pastor. Deu para entender? Isso é sério ou não é? Você tem que ser esclarecido assim ou não tem? Mas você não está sendo esclarecido assim. Você está aprendendo que você tem que ser submisso à autoridade da liderança da igreja que você está, do ministério. Porque se você estiver sobre a autoridade da igreja de Cristo, você tem que estar sobre a autoridade de Cristo e não de pastor. Deu para entender? O pastor também é membro, ele não é a cabeça. Como eu estou dizendo aqui, a igreja de Cristo não tem duas cabeças, o pastor e Jesus. A igreja de Cristo tem uma cabeça só. Cristo é a cabeça. O pastor também é membro, igual a você e a eu. Ele tem que estar submisso à cabeça. Ele tem que conduzir você que está aí sendo instruído, porque a igreja não é o local de você estar em Deus, aprendeu? A igreja é o local de você aprender de Deus. O homem lá, o único poder que ele tem é o conhecimento, para passar para aqueles que ainda não têm o conhecimento pleno, para instruir, ensinar, para que eles conheçam, sejam edificados e estejam conhecedor da vontade de Cristo. O pastor é responsável pelo apacentar com a palavra, instruindo, corrigindo, doutrinando. Ele não é
responsável para fazer você alcançar a bênção de Deus. Ele não é responsável para Deus ouvir você. O pastor não é o cara por onde você vai receber a bênção de Deus. Não. Muitos estão ensinando assim, só que não. Pastor é membro, como qualquer um de nós. Pastor não é cabeça. Pastor não é maior do que ninguém. Como eu disse aqui, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto dentro de uma simbologia sobre Cristo, a cabeça da igreja, que é o corpo. Esse corpo é formado de muitos membros, é um só corpo. Esses membros são todas as pessoas que estão crendo na mensagem do Evangelho que está sendo pregada para trazer o homem a Cristo. Não é essa mensagem de igreja que está sendo pregada para levar o povo para dentro de igreja, viver o anátema. Membro do corpo de Cristo é aqueles que se convertem, que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, que convida o povo a Cristo para ser abençoado por Deus com perdão, salvação, vida eterna e todas as bênçãos do céu através de Cristo para quem crê e se converter. Aí Paulo diz, existem vários membros, mas um só corpo, e Cristo é a cabeça. Irmão, isso é muito sério. É preciso você aprender sobre isso. Você é membro do corpo de Cristo. Agora, como membro, qual é a sua função? Tem gente que quer pregar. Ei, você não foi chamado para pregar. Você não tem habilidade com a palavra. Você não maneja bem as escrituras. Você sabe criar um teatro. Você sabe criar um movimento. Você sabe emocionar a congregação. Você sabe criar um euforismo e criar uma dimensão espiritual dentro da igreja. Você sabe criar o sobrenatural. Ei, mas pastor, que Deus chama, não é para isso. Deu para entender? Se você não tem intimidade com a palavra, você não sabe da doutrina, você não sabe manejar bem a palavra de Deus dentro de princípios e assuntos para esclarecer toda dúvida que a igreja tem, para levar instrução, para levar correção, para proteger a igreja dos falsos ensinos. Se você não tem essa capacidade, que não é nossa, é Deus que dá, você não foi chamado para pastor. Você é um apresentador de púlpito de igreja. É um animador. É uma atração, é um entretenimento para a igreja. Mas pastor e pregador não. Porque quem Deus chamou para pastor, ele deu o compromisso para apacentar, ele dando a vocação, a capacidade. Deus não bota ninguém sem capacidade. Deus não bota ninguém sem vocação. Todos que são chamados, antes de estar assumindo o compromisso, recebem a vocação. E vai ser trabalhado nele, para que ele, na hora que Deus determinar, ele assuma o compromisso. Se for no ministério com muita gente ou pouca gente. Deu para entender? É sério, não é? Isso é ensino, irmão.